Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um enorme prazer e uma grande honra contar com a sua audiência. Eu quero perguntar para você, você sabe ou você já ouviu essa estranhíssima história de que existem 600 navios ao redor do mundo misteriosos transportando uma carga aí muito também misteriosa e desconhecida? Um negócio muito estranho e deve trazer a nossa preocupação, porque 600 navios significa 10% do número total dos grandes navios transportadores de petróleo no mundo. Sabe o que está por trás disso? Está por trás disso uma enorme mudança no cenário do jogo de poder global. E esse vídeo aqui, com esse conteúdo, vai te ajudar a entender que o mundo que você vê, as notícias que você lê e assiste e as informações que chegam para você, seja pelas redes sociais ou por onde quer que você se informe, boa parte disso é um enorme e muito intrincado e bem elaborado teatro. Isso é um grande teatrão e eu vou mostrar isso para vocês aqui em enorme detalhe. É claro que para você enxergar em maior profundidade o que está por trás de toda essa fachada, de todo esse teatro, de toda essa sociedade do espetáculo, né? Para usar um termo de um livro famoso aí, eu convido vocês para estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Primeiro link aqui embaixo, onde a gente destrincha tudo ali com mais tempo, com mais detalhe, numa plataforma onde a gente tem mais tempo tranquilo para poder mergulhar nos assuntos. Ali a gente vai falar sobre educação financeira, sobre a realidade espiritual do final dos tempos, sobre os jogos de poder e como você se prepara para navegar nesses mares estranhos aí do ano de 2023, tá? Primeiro link aqui embaixo, vem estudar conosco. Você vai pagar uma matrícula e vai estudar o ano inteiro comigo, tá? Uma matrículazinha para o ano inteiro, tá bom? Vale muito a pena o link aqui embaixo. O que está acontecendo então, pessoal? 600 navios e mais navios se juntando a uma frota misteriosa de navios petroleiros. O que esses navios estão fazendo? Você sabe que quando começou a encrenca lá na Europa, os navios do Pudim, os navios de Moscou, ficaram ali debaixo de pesadas sanções, impedidos de poder vender petróleo para os países do Ocidente. Mas aí o que acontece? Eles conseguiram contornar essas restrições e estão não apenas ainda vendendo petróleo, mas estão vendendo muito mais, tá? E aí você vê o grande teatro dessa história toda. Como eu falei para vocês, alguns especialistas estão dizendo que essa frota chega a mais de 600 embarcações, que é quase 10% do número total de navios-tanque que existem aí pelo mundo, tá? E agora, a pergunta que fica é: quem são esses caras que estão ali nas sombras vendendo petróleo debaixo ali das sanções europeias e norte-americanas? Ninguém sabe exatamente. É um grande sambaralove, uma grande maracutaia aí, tá? Empresas de fachada, empresas misteriosas. É esse pessoal que está nesse submundo aí do comércio internacional de petróleo, tá? E aí é bom esse choque de realidade para você perceber que diante da normalidade das coisas, né, das pessoas que acordam, vão para o trabalho, pagam os seus impostos, estão com as suas obrigações em dia, tem todo um mundo paralelo aí que não segue as leis, que não está aos olhos de todos, né? É claro que a gente sabe disso, né, num país como o nosso, a gente sabe que tem um estado que é paralelo, né, que governa ali várias regiões do país que são dominadas por eles e que ali tem outra regra, tem outro sistema. Mas no grande cenário internacional, nesse grande submundo do comércio internacional geral, inclusive de petróleo, tem esse submundo também estranhíssimo. São pessoas que, um analista diz que pessoas que se aprofundaram na arte das trevas, estão usando navios que são velhos, já estão caindo aos pedaços ali. É quase um negócio assim, totalmente louco de você imaginar, parece coisa de filme, né? Um enorme comércio internacional de petróleo que está simplesmente contornando todas as sanções internacionais. Mas a grande questão
por trás disso é que você vai ver que as matérias que estão falando hoje sobre esses navios misteriosos dizem o seguinte: para quem o pessoal de Moscou está vendendo esse petróleo que estava debaixo de sanções, né? Aí vocês vão ver eles falando que eles estão vendendo para o Dragão do Oriente e para os indianos. Inclusive, é um negócio estranho, né? O que os Estados Unidos pensou? Já que o Putin entrou no país vizinho, vou colocar sanções ali, vou proibi-lo de vender petróleo, né? Que as grandes receitas de Moscou são petróleo e gás, são essas commodities, né? Então as coisas que eles mais vendem, petróleo e gás, eu vou proibir de vender. Não só eles continuaram vendendo, como a venda aumentou para o Dragão e para os indianos, mostrando que esse conflito na Europa mudou a ordem internacional. Nós estamos hoje, não apenas hoje, desde o dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou essa encrenca lá na Europa, uma ordem internacional nova já foi instaurada. Uma ordem internacional onde você tem um mundo ali nos feitios que eles querem, multipolar, onde você não tem mais os Estados Unidos como superpotência incontestável, mas você tem potências regionais, né? Você vê que esse grupinho aí de Moscou, os indianos, né? Dragão do Oriente, é claro que eles querem botar o Brasil nisso, né? Nos BRICS, junto com a África do Sul também. Esse grupinho aí está querendo rivalizar com os Estados Unidos. Em certo sentido, está conseguindo. Por quê? Depois das sanções, Moscou está vendendo muito mais petróleo para o Dragão do Oriente, por exemplo. Tá? Teve um aumento de 2021 para 2022 de quase 20% da venda de petróleo de Moscou para Pequim. E com os indianos não foi diferente. Tá? Os indianos, para você ter ideia, o aumento foi de 800%, uma média de 900 mil barris por dia. Você tem noção disso? Sabe o que significa? As sanções, em muitos casos, em vez de atrapalhar, estão ajudando. A Turquia também está comprando muito petróleo aí lá de Moscou. Tá? E o que as matérias tradicionais vão falar sobre isso, né? A gente está falando de matérias que saíram hoje, ontem, falando sobre esses 600 navios misteriosos que estão vendendo um petróleo lá de Moscou que não poderia estar sendo vendido por causa das sanções. Mas o que eu mostrei para vocês, num artigo que escrevi no dia 23 de 11 de 2022, que inclusive está disponível para vocês lá na Gazeta do Povo, tá? Para quem quiser assinar, tem um link aqui embaixo com uma oportunidade promocional. Eu escrevi um artigo chamado "É Tudo uma Grande Lorota. Você foi enrolado pelo grande teatro da geopolítica internacional." Sabe por quê? Não é só o Dragão do Oriente, os indianos e a Turquia que continuaram comprando o petróleo lá de Moscou, mas o próprio Reino Unido. Tá? Isso é uma grande fachada. É impressionante a gente constatar que boa parte daquilo que nós vemos no mundo hoje envolve uma certa espécie de enrolação, tá? De teatro. O exemplo mais recente está relacionado a esse evento aí da encrenca lá na Europa, né? Sabe por quê? Porque agora nós percebemos que o Reino Unido, ao contrário das sanções impostas a Moscou, importou secretamente 94 milhões de dólares de petróleo lá do Pudim, entre junho e julho de 2022. Então, a pergunta que fica é, essas sanções não estão servindo para nada? Porque aparecem na televisão os oficiais do Reino Unido falando, estamos sancionando a Moscou, mas eles mesmos estão comprando? Para ocultar a procedência da mercadoria, tem uma grande gambiarra que eles fizeram, tá? Aproveitando ali uma série de brechas nas regulamentações, o óleo de Moscou era registrado como procedente da Alemanha, da Bélgica e da Holanda. Isso foi possível porque o Instituto Nacional de Estatística britânico levou em consideração o país que envia o material e não quem produziu. Ou seja, o petróleo de Moscou chega no Reino Unido como se ele fosse da Bélgica e da Alemanha. Essa maracutaia acontece porque, segundo a análise aí recentemente divulgada lá no jornal britânico The Times, os navios petroleiros lá de Moscou eles conseguem contornar essas sanções
retirando o óleo para embarcações de outras nacionalidades e desligando o GPS, o sistema de localização das embarcações. Esse jornal britânico, inclusive, noticiou, por exemplo, que em maio desse ano o navio deixou um porto lá do Pudim, levando 200 mil barris de petróleo. Depois de 5 dias no mar, a embarcação ancorou ao lado de um petroleiro de origem grega. Durante 36 horas, os 2 barcos ali conectados por enormes tubos. Em seguida, o navio grego seguiu para o Reino Unido e desembarcou 250 mil barris de petróleo no dia 6 de junho. É assim que eles estão contornando. O negócio sai lá de Moscou, passa por um navio grego, do navio grego chega para o Reino Unido. Ou seja, é um grande teatro, é um grande somebody love isso aí, uma grande enrolação. O pessoal acha que as pessoas são bobas, né? Mas aqui no canal Daniel Lopes eu sempre mostro para você o que está acontecendo, tá? Diante disso, você conclui assim, então as sanções não estão funcionando? Depende daquilo que você entende por funciona, né? E do tamanho do seu grau de malícia. Eu já escrevi outros artigos mostrando que a atual encrenca lá na Europa trouxe benefícios para ambos os lados. Não poderia ser diferente, uma vez que os abutres do mundo, eles sempre vão aproveitar e criar crises ali para extrair delas grandes benefícios, mesmo que às custas do sofrimento dos outros, né? E dessa vez não foi diferente. Existe até uma teoria de que o Pudim ele já estava estudando se desligar do sistema financeiro internacional, que é o SWIFT, há um bom tempo. Isso daria para ele uma blindagem contra ofensivas comerciais norte-americanas. Pelo menos a ideia de um desligamento ficou evidente com o seu projeto da internet soberana. Não sei se você lembra disso, né? Quando ele disse que estava criando uma internet desvinculada da rede global, por isso protegida contra uma ofensiva cibernética vindo do Ocidente. Mas ele sabia que se desligar do sistema financeiro ocidental traria algumas dificuldades para a população local, o que poderia gerar um grande descontentamento generalizado e colocá-lo numa posição difícil. Por isso, o líder lá de Moscou precisava de uma boa justificativa. Diante da pressão da entrada do país vizinho na OTAN, o Pudim se antecipou, entrou no país vizinho, deixando que as próprias nações ocidentais desligassem Moscou do sistema SWIFT. Assim, ele conseguiu criar um sistema completamente novo, monetário, independente do dólar e do petrodólar, e que o rublo, a sua moeda local, é a base de sustentação com lastro nas commodities, né? O petróleo e o gás, o seu grande triunfo. Ou seja, ele se tornou quase completamente protegido de retaliações comerciais do Ocidente. Tá? Do outro lado, as sanções ajudaram muito os Estados Unidos também no seu objetivo de se tornar um novo fornecedor de energia para a Europa, em tese, tirando Moscou da jogada. Uma das primeiras consequências da entrada do Pudim no país vizinho foi de grande benefício para os interesses geopolíticos norte-americanos, foi o cancelamento do projeto Nord Stream 2, que daria quase um controle total do Pudim sobre a energia europeia, o que poderia ser usado como uma ferramenta de barganha e de poder. Agora, esse enorme poder de barganha está nas mãos de Washington, que inclusive está aproveitando a desindustrialização da Europa para forçar as empresas a mudarem as suas operações para os Estados Unidos. Conclusão, nesse grande teatro internacional aí, conduzido pelo grande espetáculo dramatúrgico midiático, nada é o que parece. Realidade e encenação, elas se confundem, criando um mosaico tão complexo que apenas o leitor atento e bem informado consegue decifrar. E é o que eu sempre tento fazer com vocês aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Venha estudar conosco o Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, e me diz o que você achou dessa história de até o Reino Unido estar comprando esse material sancionado lá de Moscou, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo. Clica no like se gostou do vídeo e também clica no sininho das notificações para receber todas as novidades. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!